E aí, pessoal, boa noite. Vamos falar hoje da nossa aula 2, né, do que foi nos proposto, que é uma tríade. Então, com essa tríade, a gente tem a intenção de explicar a análise fundamentalista, explicar um pouquinho a análise técnica e, por fim, falar de uma coisa aí que muita gente procura, né, muitas vezes não é bem informado, mas que é uma forma excepcional de interpretar o gráfico, que é o de fluxo. Então, eu achei justo partir da análise fundamentalista e a gente entender a dinâmica da interpretação de mercado. Então, eu coloquei o tema formas de análise do mercado financeiro. Hoje, a ideia é a análise técnica. Aí a gente vai falar sobre indicadores de análise técnica, análise gráfica e análise técnica, uma diferençazinha delas aí, e as considerações finais. Então, se perceberem, a gente tem na estrutura da aula a mesma estrutura da aula passada. Então, eu tinha análise fundamentalista, indicadores de análise fundamentalista, principais indicadores e considerações finais. Então, partindo daí, é que a gente vai chegar, né, na aula da semana que vem, que vai ser um convidado, eu até mandei o Instagram dele lá no grupo. O Diogo, eu conheci ele no grupo de estudos que eu tenho da certificação, e a gente foi uma ajuda mútua, assim, que um teve com o outro, e graças a Deus coincidiu, né, dele certificar numa semana e eu certificar na outra, aí, pela graça de Deus, deu certinho para nós dois. E pelo tanto que a gente conversa, assim, ele foi aquele cara que me mostrou que ele opera só fluxo. Só fluxo. Ele tem o gráfico seco e faz leitura de fluxo. Então, assim, a gente já conversou, já vi como é que ele faz e é muito bacana. E eu acho que ele vai agregar muito no nosso conhecimento na semana que vem. Mas hoje, focando na análise técnica, então é basicão, né? Essa é a que a gente tem maior familiaridade, digamos assim, a que a gente pratica no nosso dia a dia, porque a gente utiliza, né, para tomada de decisão rápida, intraday ali na maioria das vezes, e a gente utiliza muito, só que muitas vezes a gente se perde porque tem muita informação sobre análise técnica. Primeiro, a definição, né, que a gente encontra nos livros aí, na doutrina. É o método utilizado por profissionais de mercado e investidores em geral para tentar prever o caminho dos preços e dos fluxos de um determinado ativo financeiro, com uma lógica que estabelece probabilidades a partir de imagens, tendências e padrões consultados em gráfico. Então, assim, qual que é a ideia? Boa noite, Cássia. Qual que é a ideia? A ideia é entender como que é a análise técnica e como que a gente utiliza a análise técnica dentro do nosso operacional. Então, hoje, como a análise técnica está sendo desenvolvida, ela foi através da teoria do Charles Down e Edward Jones. Então, o pessoal que já teve comigo aí numa mentoria, eu até brinco, né? Eu falo que quando eu comecei, eu ficava olhando para o gráfico assim, eu falava, nossa, eu quero pegar esse momento no gráfico aqui, ó, esse momento. E aí, um assessor financeiro que eu já conhecia há mais tempo, ele falou comigo assim, cara, você tá com disposição para aprender, então mete a cara aí, olha livro, faz tudo e observa muito a teoria de Down. Aí eu falei, passa amanhã para teoria de Down, né? Quem é Down, né, para falar aí que eu tenho que sentar na mesa e estudar ele. E aí, um dia, várias perdas sucessivas, aí eu lembrei desse toque aí, desse amigo meu, aí eu falei no Google aí, né, teoria de Down, e aí minha visão mudou completamente a respeito do assunto de análise técnica. Então, o Down da teoria é o Charles Down e Edward Jones, que são os principais estudiosos do mercado financeiro, né? Que é necessariamente o índice americano lá, o Dow Jones. Então, assim, depois eu até me retratei já com ele, eu falei, Dow, perdoa a falha do mortal aqui, porque é aqui que está a base de tudo que a gente usa. Então, tem vários resumos na internet, mas se eu tivesse que apontar um cara
para explicar a teoria de Down hoje de forma técnica, eu citaria aí o André Machado, que é o Ogro de Wall Street, né? Que ele tem o Ogro Flix lá. São vídeos muito longos. Ele se perde algumas vezes, assim, né? Ele conta outras coisas, além do que ele explica, mas ele explica com uma riqueza de detalhe sensacional. Então, para a gente aprofundar, a gente tem que ir atrás dos bons, né? Dos melhores. E ele é um aí que está na minha bibliografia aí de estudo. E aí, como a gente tinha análise fundamentalista e os indicadores, a gente também tem análise técnica e os indicadores. E os indicadores na análise técnica, ele tem uma função um pouco diferente do que na análise fundamentalista. Os indicadores técnicos são ferramentas de análise técnica. É uma representação de uma fórmula matemática e serve para auxiliar na tomada de decisão. Então, quando eu tenho o gráfico e os indicadores que surgem através desse gráfico, as fórmulas matemáticas traduzidas para a nossa visão, e aí eu começo a interpretar aquilo, eu tenho que as pegadinhas, né, do mercado, que talvez teria me fluxo, nessa talvez não tenha, a gente não consiga cair nelas. Por quê? Porque é matemática. Matemática não tem como, como que eu falo? Matemática não tem como enganar. Então, para o cara se posicionar no mercado, ele tem que aparecer. E aí a matemática entra nessa situação aí como um auxiliador nosso aí principal. Existem vários indicadores disponíveis e eles podem ser usados e definidos como rastreadores, osciladores e o final aqui de volatilidade. Então, primeiro, na primeira frase, vários indicadores disponíveis. A gente utiliza, na maioria das vezes, o Profit Chart Pro, né, que é a plataforma nossa. A gente acha lá indicadores, tem uma pancadeira de indicadores. Tem muitos, muitos, muitos. Tem uns que são muito importantes, outros que nem tanto, uns que a gente pega para o nosso operacional, outros que não, mas a gente tem lá várias ferramentas. E com base nisso, a gente consegue classificá-los entre rastreadores, osciladores e de volatilidade. Só que essa classificação ela não é única. Existem outras formas de classificação também. Então, eu não citei aqui, mas tem, por exemplo, como rastreadores psicológicos do mercado, rastreadores de sentimento do mercado. Então, eu tenho várias formas, né, de equilibrar isso. Mas os principais seguem essas formações. E como a análise técnica, em sua definição mais simples, ela é preço e volume, necessariamente nós, no nosso operacional gráfico, né, a gente precisa de ter um indicador de volume. E aí, mais para frente um pouquinho, eu vou falar sobre esse conjunto, né, como que a gente não é que a gente deve, mas é como que é o ideal para a gente montar a nossa estratégia, o nosso setup. Então, temos também alguns indicadores, os indicadores, aliás, os indicadores também podem ser classificados como antecedentes e atrasados. Então, quando eu falo com vocês assim, ó, média móvel, a média móvel, ele é um indicador atrasado. Por quê? Porque eu preciso do candle para eu formar a próxima perninha da média. Eu preciso do próximo candle para formar a próxima perninha da média. E eu tenho também alguns indicadores antecedentes, que é o caso do IFR. O índice de força relativa, quando eu utilizo ele dentro do meu operacional, o que acontece nele depois se traduz lá no gráfico. Então, não foi à toa que quando eu montei a minha estratégia, eu coloquei o IFR nela. Eu não consigo utilizar porque a maioria todas as minhas operações praticamente são pelo celular. Então, mas eu tenho o IFR na minha tela e o IFR eu tenho uma característica bacana dele, que foi o seguinte: quando eu descobri essa previsibilidade dele, né, essa antecedência dele frente ao resultado, eu me dediquei a ele.
Então, ele vem com uma configuração, quando a gente coloca lá, completamente diferente da configuração que eu uso. Eu fiquei 3 anos estudando só sobre o IFR, sobre a formação, sobre o momento que ele foi utilizado, em que tempo que ele era utilizado, em qual período, e aí eu comecei a recortar o IFR e costurar até que ele me saísse hoje no momento que ele sai. E hoje ele atende perfeitamente o meu operacional. E aí, os indicadores predominantemente possuem 3 funções: alerta, confirmação, e até está escrito errado aí, ó, é previsão. E aí, com base nessas classificações de mercado, que existem várias, eu resumo a utilidade do indicador em 3 funções. Só que o mais importante de tudo, e aí fica para a vida, né, essa indicação, é simples, mas é o que hoje a galera, como está buscando tudo muito fácil, tudo muito simples, tudo muito para ontem, esquecem do básico. Indicadores indicam. Indicadores não servem para tomada de decisão. Tomada de decisão é minha com o contexto de mercado. E o que eu chamo de contexto? Contexto de mercado é quando eu faço a junção de várias ferramentas que me indicam uma possível situação. E aí eu não olho só, eu brinco até com os meninos do seguinte: hoje em dia a pessoa quer a coisa tão fácil, que eu já vi um cara vendendo curso, o curso chamava assim 17 mais. Eu conto, o pessoal acha que é piada. 17 mais. Aí eu fui olhar o que que era o 17 mais, né? Aí o cara era o seguinte: se tinha 17 candles, se ele desse verde no 17º, o próximo era verde. Se ele desse vermelho, o próximo era vermelho. Aí você ficava contando 17 candles desde a abertura do dia para saber em qual que você estava, para saber se era verde ou vermelho. Ô, sorte do caramba, né? Loteria tá com mais chance de ganhar do que esse indicador. Só que é o seguinte, o cara vendia. Por que que vendia? Porque ele achava bobo e comprava. E o cara falava assim, ó, não, dá certo. Beleza, mano, pode dar certo, pode dar errado. Quem sou eu para julgar a sua forma de análise de mercado? Só que eu não coloco 200 contratos, 400 contratos, 100 contratos, 10, um contrato que seja, num indicador que baseia única e exclusivamente na cor do candle. Se o cara tiver a configuração diferente, então, se o candle dele for preto e branco, ele já não pode usar o indicador, porque mudou a regra, né? Então, assim, é bem complicado hoje. E nesse atual cenário, quando a gente tenta construir um pensamento, a gente esbarra nessa venda de sonho, né? Nessa facilidade do cara querer só um. Ah, não, fala para mim aqui, qual que é o mais fácil aqui, o que que eu preciso? E aí os caras deitam e rolam em cima da pessoa aí que está com essa brevidade, né? De aprendizado, enfim. E aí, sobre os rastreadores. A gente já sabe, né? Eles são projetados para fornecer aos investidores direcionamentos, então tendências. Quando eu pego um rastreador, eu utilizo ele para me dizer, igual aquele dia, até a gente brincou, Edu, que eu falei o seguinte: estou pensando em mudar o operacional, né? É entrar com a minha mão, realizar 70% e deixar o resto embora, porque depois que me der da meta ali, tá, e eu não falei brincando com fundo de verdade. Por quê? Quando todo mundo, né, do grupo já tiver totalmente, digamos assim, independentes, ou seja, vocês já estão visualizando o ponto antes mesmo até de eu falar, aí é hora da gente começar a buscar outras estratégias. Porque, como disse lá no início, na definição, o análise técnica é uma série de repetições. Então, se hoje eu utilizo a repetição do meu setup, antes do meu setup é uma repetição, depois do meu setup é outra repetição, e depois da repetição que vem depois do meu setup é outra repetição. Então, o mercado, se eu chego no horário de 10h30 a 11h30, eu tenho uma forma de operar. Se eu estou do meio-dia até 2h40, 2h50, eu tenho outra forma de operar. E aí,
mais uma vez, o pessoal vende o seguinte, setup milagroso. Pode entrar qualquer hora do dia, qualquer hora da noite, com o mercado aberto, mercado fechado, que a operação vai dar certo, você vai ganhar dinheiro. Não existe. Se eu estou falando que existem ferramentas para determinados tipos, né, situações de mercado, então é óbvio que eu tenho horário para essas ferramentas terem funcionalidade. O rastreador, eu pego tendência. De meio-dia, 2 horas, não existe tendência propriamente dita, porque é um mercado lateralizado. Então, se no meu setup eu utilizo média móvel e opero uma hora da tarde, 2 horas da tarde, eu estou poluindo o meu gráfico. Por quê? É um indicador de tendência num momento que não acontece tendência. Então, assim, isso que a gente precisa de juntar, isso que eu preciso de limpar, isso que a gente precisa de configurar no nosso gráfico. Exemplos, eu tenho médias móveis, eu tenho o SAR, tem o Stop and Reverse, tem vários outros, tem o ADX, eu tenho muitos. Se eu digitar no Google, então, aí que aparece uma bancadeira. Esse aqui é só os que a gente lembra. Osciladores. Os osciladores indicam que o preço flutua entre uma faixa e uma linha de centro ou níveis pré-estabelecidos. Todo mundo aqui já viu os osciladores, não precisa de eu falar. Só que eu preciso de olhar qual o momento que eu utilizo o oscilador. Eu utilizo ele o tempo inteiro durante o dia? Não. Normalmente os osciladores são para inícios e finais de dia. É que eu estou durante o dia ali, depois de uma tendência forte, o oscilador ele vai ser muito útil. Então, olha só, rastreador eu uso para tendência, oscilador eu já posso usar pós-tendência. E eu, se eu não entender isso, eu não vou conseguir montar elementos suficientes para tomar de decisão. Aí a gente vai acontecer num erro muito comum, é um indicador anular o outro. Então, na minha média móvel tá dando a operação, mas a minha banda de Bollinger não tá. E aí eu vou, e aí, entro, não entro, entro, não entro. E aí você fica de fora e aconteceu a operação. Você não sabe qual tem mais força do que o outro, qual predomina mais em determinado momento. Uma coisa a gente tem certeza, se der divergência entre um indicador e o gráfico, o indicador ganha. Por que que o indicador ganha? Porque o indicador é matemática. Matemática não tem como mentir. Se já está ali, é porque já foi executado. Então a gente está falando dos antecessores, né? Dos atrasados, desculpa. E aí a gente não tem como mentir. Se a média está subindo, igual teve um dia, eu lembro direitinho, eu falei assim, o dólar está subindo contra a média de 21. Aí, foi bem no início lá. Aí um ex-aluno nosso, que ele até estava no grupo num período que ficou aberto, ele falou assim, Marcos, tem certeza que a operação vai ser de venda? Aí eu falei assim, tem. Ele está subindo contra de 21. No meu contexto, eu respeito demais a média de 21. Foi dito e feito. Ele bateu no topo da nossa lateralização, desceu um candle, rasgou quase 25 pontos, depois pegou mais 15 na queda. Aí ele foi estopado, que ele estava achando que era compra, e a gente saiu no lucro. Mas por quê? Teve divergência gráfica. Se a média está apontada para baixo e o gráfico está subindo, tem alguma coisa errada. Não é o ideal. Pode ser que nesse contexto, em vez do preço, da média puxar o preço puxar a média, pode, mas aí é um fluxo muito grande. E a gente vai perceber na barra de volume. Então, osciladores a gente tem IFR, banda, canais de Kettler, ATR, canal de Douchinhan. Então, esse Douchinhan aqui foi muito utilizado em 1960, 70. O canal e a nuvem. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele colore o gráfico numa sequência de tipo médias assim, ele fica até bonito o gráfico, sabe? Acho que foi por isso que ele foi utilizado. E aí depois ele deixou de ser utilizado. Então tem o MACD, eu tenho o estocástico lento, o estocástico rápido, dentre outros. Então, indicadores osciladores, eu tenho o máximo, a mínima e uma linha, e eu tenho uma variação ali sobre comprado, sobre vendido, eu tenho alguma coisa que limita. Eu tenho o próprio envelope, que surgiu antes um pouquinho da banda de Bollinger, e
fecho assim. De volatilidade, já é bacana. Por quê? Porque ele é de fundamental importância para análise técnica. Alguns indicadores utilizam volume ou pressão compradora e vendedora. Então, o que eu quis dizer, né, nessa ideia? Como eu tenho que a raiz da análise técnica é preço e volume, quando eu tenho um indicador de volatilidade, ele obrigatoriamente tem que estar no meu operacional. E aí, o que eu faço? Eu utilizo qual? OBV, LAD, Force Index, volume financeiro, o que você quiser. Mas eu preciso de ter um lá que me determine sobre volume. Até hoje, tem até uns esqueci o nome do gráfico, FUT alguma coisa. Eu vou lembrar e mando para vocês depois. Mas eu tenho gráfico de volume, volume com preço. Então, hoje não tem mais só o candlestick. Eu tenho o footprint, se eu não me engano. Eu tenho o gráfico que ele dá os níveis de volume dentro do candle. Então, em cada patamar de preço que ele foi ali, eu tenho o número de contratos que foi negociados. E aí tem várias estratégias, igual tem uma estratégia que eu já vi, e essa foi de um curso que eu fiz, que o cara é sensacional. Ele utiliza o gráfico de footprint e ele tem uma sequência de ele pega todo o candle dele, ele faz um fibo e se der 3 sequências de fibo acima da região centralizada do fibo, ele vai estourar para outra parte. Então, assim, é um cara, esse cara tá fora do script, assim, para mim. E foi exatamente o que me mostrou esse gráfico e que eu vi. Só que para mim eu não adaptei porque é muito detalhezinho. É como se fosse um raio-x do Kendo. E aí, para mim, já ficou um pouco demais. Aí eu volto um pouco e me apego aqui o que eu consegui assimilar melhor. Então, eu tenho esse WVAD aqui, ó, cada um lê ele de um jeito, ele é muito bacana, porque quem já ouviu falar na VWAP? A VWAP é a média ponderada dos grandes players. O que é isso? Ele pega contratos vendidos, comprados, por quem, e faz uma média e traça uma linha. E uma média mesmo, como se fosse uma média móvel. E ela sobe, desce, normal. E o WVAD aí, ou o VAD, ele fala o seguinte, ele é um setup, ele é um indicador do Larry Williams, então ele dispensa comentários, né? O Larry Williams é um dos percussores também da análise técnica, e ele é o seguinte, ele fala o seguinte, que se eu pegar os mais importantes pontos são máxima e mínima e a média dos dois. Então, quando esse WVAD, ele já traça direto esse ponto. Mas quando a gente utiliza o price action, que é o que a gente vai falar aqui, a gente acha os mesmos pontos do indicador. Então, às vezes, eu substituo o indicador pelo price action, que é o que a gente faz. E aí, muitas vezes, a pessoa fala comigo, nossa, eu utilizo FIBO, eu utilizo o canal de Douchian, eu utilizo não sei o que, de cabeça para baixo, coloco o monitor de lado, mas dá o mesmo ponto que você utiliza. Você utiliza também? Aí eu falo, não. Mas o que você faz? Eu falo, price action. Para fazer marcação de gráfico, eu utilizo price action. E aí o cara fala, mas não é possível, você não utiliza nada? Eu falei, não. Por que não? Porque tudo gira em torno disso. Então, indicadores são atrativos e podem ajudar no melhor ponto de compra e de venda. Mas é importante que a gente analise sempre o contexto geral de mercado. E aí que a gente faça a escolha de indicadores que se complementem. Qual que é o ideal? O ideal é eu ter um de volume, que é obrigatório, um rastreador de tendência e um oscilador. Quando eu tenho esse conjunto, eu fecho um setup bom, digamos assim. E aí, só para a gente não perder o fio da meada, né? Eu tenho análise gráfica e análise técnica. A gráfica, que é o que a gente chama de price action, ela tem a intenção de mapear comportamento psicológico da multidão de investidores. Então, quando eu tenho linhas de tendência, suporte, resistência, canal, lateralização, aí eu tenho dentro do que a gente chama de lateralização, eu tenho nome, né? Pode ser acumulação,
se ele tomar a tendência de alta, ou distribuição, se ele tomar a tendência de baixa. Então, quando eu tenho essa região e quando eu tenho esses comportamentos, aí a gente entra até com as figuras técnicas mesmo, de análise técnica. Quando eu tenho isso tudo, eu tenho repetição. E quando eu tenho repetição, eu utilizo basicamente aí o psicológico. Igual hoje, eu postei lá no Instagram, aí um carinha lá veio assim, geralmente quando passa qualquer número 000, dá alguma operação no sentido do fluxo. Eu nem utilizo isso no meu operacional, mas eu sei que dentre os 16 suportes e resistências, tipos de suporte e resistência que existem, os números bola, né, os números redondos, eles são fatores psicológicos para tomar de decisão. Quando o Ibovespa estava passando 100 pontos, acho que eu já até contei essa história, teve um dia, uma sexta-feira, eles fizeram até aquele meme lá do Rubim Barrichello, hoje sim, hoje não. O Ibovespa fechou o dia 99.990. Eu falei, velho, por que não bateu 100 pontos? Fator psicológico. Então, aí na segunda-feira, despencou, na quinta-feira só que voltou, bateu 100 pontos e passou. Então, assim, acontece. E aí, para análise gráfica, a gente utiliza o Price Action, que é o que a gente tem de gráfico puro e simples. Então, são esses traços, né? Todo dia eu mando para vocês, e vocês têm os seus também, que eu sei. E aí, essa análise gráfica, ela é mais simples, ela não utiliza da matemática, ela só utiliza do comportamento e do psicológico dos investidores. E eu tenho a análise técnica, que é o quê? O comportamento dos preços e uso os cálculos matemáticos e estatísticos sobre eles. Então, quando eu tenho indicadores, que é isso que a gente vira, osciladores, rastreadores, de volume, eu tenho também outras escolas de análise que é dentro da análise técnica, que é a escola de Elliott, a escola de Fibo e a escola da leitura de fluxo, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, quando eu tenho a análise técnica, eu tenho ela simples, que eu utilizo só indicadores, e aí o fluxo e Elliott, e eu tenho o que a gente chama hoje de análise técnica avançada, que é essa leitura de fluxo, e muitas das vezes as pessoas que utilizam a leitura de fluxo nem utilizam o gráfico de candlestick. É o que a gente chama de tela cega. Eu já fiz tela cega quase um ano da minha vida, mas a cabeça pensa que se no gráfico de candle dói, no de tela cega dói o dobro, porque o trem fica o tempo inteiro passando na sua frente, e são detalhes assim que vocês vão perceber lá na próxima aula que é bagunceiro, dá uma bagunça nos neurônios, beleza? Pessoal, falei para danar. Acho que consegui equiparar, né, a aula de hoje com a da semana passada, a respeito das análises. Fiz a proposta do fluxo, o Diogo aceitou, a gente vai ter ele na próxima semana. E a gente tem aí 5 minutinhos, se vocês quiserem fazer qualquer consideração, tanto do mercado hoje quanto da aula, vocês podem ficar à vontade. Eu vou só parar a gravação para não ficar tão grande, beleza?